Agora 8h20, programa Espaço Aberto retornando em imagens pelo YouTube, também pelo Facebook do Grupo Popular. Vamos falar sobre um assunto super importante, porque pesquisa da ACIL revela que 80% das empresas enfrentam dificuldades para contratar. Converso com Janaína Schneider, que é diretora de desenvolvimento executivo da ACIL. Jana, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ariana. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer, um privilégio e agradeço também o espaço e a oportunidade. Bom, Jana, qual foi o objetivo principal dessa pesquisa da ACIL sobre as contratações? Sim, Ari, então, a entidade sentiu a necessidade, de ouvir de forma mais profunda os empresários, porque a gente vinha percebendo que esse tema permeava as agendas, de todos, mas, assim, muito com feedbacks, com situações onde esse tema vinha para debate. Então, sentimos a necessidade de entender, de fato, qual era, esse cenário, assim, o quão complexo, de quanto em números, a gente estava falando, e aí veio a ideia, então, de rodar essa pesquisa, para nós podermos entender com dados, com números, a realidade, então, desse cenário, que só comprovou que já se vinha, discutindo, mas claro que quando você tem acesso à informação dessa maneira, tem uma clareza maior, do que a gente está discutindo. Exatamente, não, a pesquisa, ela vem mostrando a realidade mesmo, não somente as suposições. Em conversas com empresários, a gente nota que muitas das necessidades também estão na falta de qualificação da mão de obra, além da escassez. E quais os tipos, falando um pouco mais da pesquisa, quais os tipos de empresas participaram e como foi feita essa amostragem? Então, nós criamos, então, o formulário de pesquisa, e aí todo mundo, então, se mobilizou, a entidade como um todo, nos mobilizamos para dispersar o link ao máximo possível, então, foi repassado para outras entidades, para grupos, então, a gente foi disseminando a pesquisa ao máximo. Ela rodou no período de 6 de junho até o dia 30, então, também ficou um período bem longo em aberto, para que a gente pudesse captar o máximo de respondentes, e veio de todos os segmentos, indústria, comércio, serviços, logística. Então, a gente tem de todos os nichos possíveis, respondentes. Bom, Jana, e quais foram os principais, fatores que atrapalham as contratações hoje a partir deste levantamento realizado por vocês? Então, como já dito, 80%, a gente teve 77 empresas participantes. Para nós foi um número de amostragem bem importante, e também foi muito relevante a participação de empresas que são empresas muito potentes aqui no nosso cenário regional. Então, a gente sabe que, de fato, é uma amostra real, do que vem acontecendo. Então, 80% dessas 77 empresas sinalizaram vagas em aberto das mais diversas e nas mais diversas quantidades também, empresas menores com menos, empresas maiores, obviamente, com mais oportunidades. A indústria e o comércio, então, concentram o maior volume de vagas, e a gente tem vagas de todos os perfis, assim, mas a grande concentração também de faixas salariais, ela fica entre 2 a 3 mil, mas a gente tem vagas, então, abaixo disso, ali mais na faixa inicial, assim como vagas acima de 5 mil também, as empresas têm esse tipo de possibilidade. E quais dessas vagas estão com mais dificuldades, de preenchimento, e por quê? Varia muito de acordo com o segmento, Então, algumas têm relação com a qualificação, então aquelas que são de serviços, por exemplo, que precisam de profissionais mais qualificados, então vem a questão da qualificação técnica. Também na prestação de serviços entra muito a questão das soft skills, as habilidades comportamentais. Na parte do comércio também isso vem forte, porque a gente sabe que trabalhar com vendas não é qualquer pessoa que sabe trabalhar com vendas, então isso também vem. E aí entram outras questões, informalidade, a questão também dos benefícios sociais, aparece no relato dos empresários como um entrave muitas vezes, e aí vem outras questões assim que não ficam tão evidentes na pesquisa, mas quando a gente senta para conversar, a gente percebe isso com muita evidência também, Ari, que é a própria questão da educação, que hoje tem aí
a gente percebe, assim, uma questão voltada para a CLT, principalmente para os jovens, né? Então, a rede social, ela traz um ponto que a gente sabe que não é uma realidade, mas é muitas vezes onde o jovem vai buscar informação, né? E aí a informação vem enviesada para ele nesse sentido de não entender o que são, de fato, os benefícios desse tipo de trabalho. E aí também não é uma questão de desincentivar o empreendedorismo para os jovens, né? Mas é que eles estejam munidos de informações reais para poderem tomar essa decisão. E que isso seja uma construção também. Né? Exatamente, então, né? Vem esse movimento anti-CLT, sobretudo entre os jovens, né? Muito. Inclusive é um xingamento, né? Eles até usam ser CLT. Falamos sobre isso, praticamente um xingamento tu trabalhar com carteira assinada, digamos, o que garante vários benefícios sociais, né, que a gente já sabe. Bom, Jana, eu queria conversar contigo mais um pouquinho sobre o perfil dessas vagas, né, porque uma coisa é ver o olhar do empreendedor, do dono da empresa, de uma grande empresa, ele fala sobre as pessoas não querem trabalhar porque recebem benefícios sociais, mas assim, há possibilidade de vocês também fazerem uma matéria, não, uma pesquisa sobre isso, mas também olhando o olhar do trabalhador, né? Ver se aquela vaga é realmente convidativa, se a escala que é sugerida pela empresa, ela é compatível com a vida da pessoa, né? Porque a gente vive numa escala 6x1 quando a gente usa o domingo só para também fazer as nossas coisas, dar um leve respiro. Mas também o salário é adequado e a escala de trabalho sugerida por essas empresas. Tanto que dentre os principais desafios relatados, né, a gente percebe, as próprias empresas reconhecem isso, né, elas trazem, além das questões ali que a gente já conversou de falta de qualificação, a questão da dificuldade de flexibilizar turnos, do trabalho aos finais de semana, em especial no comércio, né, a baixa atratividade de algumas funções muito operacionais, locais de trabalho que às vezes são mais insalubres mesmo, então o desinteresse pela CLT que a gente já falou, né, a alta incidência de vagas operacionais que daí esbarra muito na questão da informalidade, onde a pessoa muitas vezes na informalidade percebe que ela consegue ficar com essa remuneração para si, né, e não tem esses descontos todos que muitas vezes a empresa precisa fazer em função dos impostos e tudo mais. Então, né, por isso que eu digo assim, varia muito de segmento, mas algumas coisas a gente percebe que se repetem entre os segmentos, né, e as próprias empresas têm noção disso, mas também entendem a dificuldade e a necessidade de discutir muito para que se chegue em modelos em que haja um equilíbrio, né? Em muitas coisas, em muitos modelos de trabalho, por exemplo, na indústria, é muito difícil abrir mão de algumas questões. No comércio também, né? Mas como a gente consegue, enquanto sociedade, discutindo para que haja um equilíbrio nisso? Não, com certeza, né? E quando a gente fala da grande oferta de vagas, né? E a baixa procura e a qualificação também, a gente tem que partir de um ponto que essas empresas, elas estão disponibilizando também cursos qualificantes para que os próprios trabalhadores estejam cada vez mais adequados aos avanços da tecnologia, por exemplo, né? Ou mesmo que está sendo usado no comércio para atrair ou efetivar realmente uma venda. Isso, e aí vem um ponto assim que eu vejo que é muito relacionado às empresas, que é a questão de trabalhar o plano de carreira, né, para que o funcionário tenha essa compreensão de para onde ele pode ir, de que formas ele pode crescer, né, e a questão da educação corporativa, né, a gente vê que isso é uma realidade na maioria, as empresas grandes, a maioria já tem isso bem construído, né, algumas também vêm nesse caminho, de ofertar essa formação interna, né, para que o funcionário encontre dentro da própria empresa essa possibilidade de crescimento a partir do que a empresa acredita que seja importante que ele se desenvolva, porque às vezes o funcionário também fica perdido nesse caminho, né, ele não sabe muito bem onde é que ele vai buscar essa qualificação, o que ele precisa aprender para que ele tenha uma oportunidade. Então, isso a empresa precisa deixar muito claro para o funcionário, para que ele consiga ver isso de uma forma mais como um desenvolvimento, né. Dentro dessa amostragem das empresas, como está essa relação das empresas mesmo fornecerem algum curso, alguma formação especial para os trabalhadores e também para atrair os novos funcionários? Na pesquisa a gente percebe que todas elas trouxeram isso como uma solução, porque no formulário a gente questionava, né, inclusive quais eram as soluções possíveis, e isso apareceu em praticamente todas, mesmo aquelas que não tinham, né, acreditando que essa questão da formação seria importante e a necessidade de investir nisso. Eu não estive, né, mas eu peguei um feedback também com a Adri, que é a nossa VP
de relacionamento com o associado, numa reunião que foi feita depois da pesquisa. Então, teve uma reunião lá na associação com as empresas, com representantes de RHs e também do poder público para discutir os resultados da pesquisa, e isso também veio nesse momento, né? Então, tem uma acreditação por parte das empresas na necessidade de investimento nisso. Investimento na pessoa, né? No seu trabalhador. E qual o efeito dessa dificuldade de contratação na competitividade e também na produtividade dessas empresas aqui da região? Sim, de fato, né, só pelo resultado da pesquisa a gente já vê que esse é um fator predominante dentro das empresas, e isso também aparece muito no momento que a gente senta para conversar e falar desses resultados, onde as empresas se conectam com uma necessidade e uma realidade que é de todas, né? Então, isso vem muito assim como uma questão que impacta na competitividade. Daí vem a alta rotatividade também, porque as pessoas acabam pulando muito de empresa em empresa, às vezes por uma diferença mínima de remuneração. Quando a pessoa não tem um propósito, quando ela não entende bem o que ela está fazendo, quando ela tem uma insegurança, vários fatores fazem com que a pessoa acabe olhando só para a remuneração, muitas vezes como algo que já faça ela trocar de oportunidade. Então, isso também dificulta, e as pessoas vão passando por várias empresas, daqui a pouco não tem mais para onde ir. Né? Daqui a pouco já passaram por todas e também já não tem mais oportunidade nesse cenário. É bem a falta de esperança, né? E o que a CIL defende como prioridade para superar este problema? Vocês devem estar trabalhando, vocês trabalham com indústria e comércio, formação, políticas públicas, revisão também da legislação trabalhista, o que vocês têm trabalhado? Perdão. Não existe solução simples para problemas complexos, né? Esse a gente sabe que é um problema complexo, não é uma realidade só de Lajeado. Acho que a pesquisa é representativa para a região, né? Então, a CIL vem se mobilizando para que a discussão ela atinja todos os níveis, assim. Então, entender quem são todos os entes envolvidos, e aí passa a questão da educação, do poder público, das próprias empresas também, como tu disseste antes, de tentar ouvir também as pessoas, né? Então, a gente vem conversando também sobre essa necessidade. Aí é um pouco mais difícil, né? Sim. Porque como a gente alcança as pessoas para poder ouvi-las de uma maneira qualificada, mas sim, entendendo também essa necessidade, talvez as escolas, né? O ensino médio, as próprias escolas técnicas sejam um espaço para que a gente possa ouvir mais esses trabalhadores, esses futuros trabalhadores, e tentar conectar, né, todas essas necessidades e também fomentar a discussão, né? Eu acho que esse assunto precisa estar constantemente em discussão para que a gente possa ir avaliando alternativas, apoiando de todos os lados possíveis, né, as soluções que vão sendo trazidas. Bom, a CIL fez um levantamento expressivo, né, revelando que 80% das empresas enfrentam dificuldades para contratar aqui na região. Esse cenário se replica em outras cidades também. Janaína Schneider, diretora de desenvolvimento executivo da CIL, muito obrigada por conversar com a nossa audiência nessa manhã de segunda-feira, trazendo todos esses pontos que certamente muitos dos que estão nos ouvindo estão refletindo neste momento. Eu que agradeço em nome da entidade pelo espaço, né? É um assunto extremamente relevante, é um problema social, né? E a entidade se coloca muito à disposição sempre para que essa pauta, né? Para que nós possamos colaborar de fato com essa pauta da maneira mais eficiente possível. Maravilha, e ótima semana para ti. Obrigada igualmente. Até a próxima. Até. Agora 8h33, pulando o relógio para 34. Programa Espaço Aberto dessa segunda-feira tem produção e apresentação de Ariana de Oliveira e nas técnicas Laron Henrique de Andrade. Eu agradeço a tua sintonia nesta manhã e te convido para seguir na nossa programação, porque temos mais uma edição especial do programa Estamos Juntos.